A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. Está aqui seria para continuar o nosso estudo de Mateus, né, capítulo 5. Nós continuarmos Mateus capítulo 5, mas por conta dos acontecimentos, né, que estão acontecendo entre Israel e Hamas, a gente precisa, eu não poderia deixar, assim, o Espírito Santo de Deus me incomodou de vir aqui falar um pouco sobre, né, para poder tirar um pouco desse alarme que estão fazendo, de muita coisa que estão falando. Uns têm explicado a real, que o centro de tudo isso é que é cumprimento de profecia, cumprimento da palavra do Senhor e cumprimento de uma palavra dada pelo próprio Jesus. Então, é uma coisa de se ficar em alerta, né? Buscar mais ao Senhor em oração, clamar mais, pedir ao Senhor que não nos deixe ser pego de surpresa, nos ajudar a passar por esse início, porque é o princípio das dores, seriam sinais para o princípio das dores, mas não é para a gente achar que é o fim, porque o fim ainda não está próximo, é o início do princípio das dores. Aí vocês vão me perguntar, irmã Adriana, mas quando vai começar? Não há data. O Senhor não deixou data. Mas ele fala algumas coisas que iriam acontecer, que era para você saber, eu e você saber que estava no início, ia se começar o princípio das dores. Quando? Daqui um ano, daqui amanhã, semana que vem? Não sei, irmãos. É para a gente ficar em alerta. Ficar desesperado, não. Eu acho que desesperado tem que ser aquele que não está firmado no Senhor. Aquele que está longe de Deus, aquele que não acredita no que a palavra diz. E hoje tem visto que tem se cumprido a cada dia tudo que está escrito no cronograma para a volta de Jesus, como juiz, né? Então nós vamos falar um pouco sobre Mateus 24, tá bom? Do versículos 3 ao 8, depois a gente lê o 12, o 13, o 14 e depois o 22, tá bom? Vamos orar, meus amados, para começar a ler a palavra do Senhor em reverência ao nosso Deus. O barulho que tá aí é o barulhinho da chuva, tá? Então, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua chuva, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve, não só com a minha família, mas com a família de todo filho e filha do Senhor, que está firmado no Senhor, que está vivo e tem que agradecer no final desse dia, né? Estamos terminando, Pai, esse final desse dia em agradecimento ao Senhor. Obrigado, porque até aqui tem ajudado, sim, o Senhor. Pai, obrigado pela tua santa palavra, que a partir de agora o Espírito Santo de Deus dirija, assim como o Senhor quer enviar o teu recado, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome. Amém, 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 minhas irmãs. Vamos ler para não ficar um vídeo muito comprido. Que diz assim, Mateus 24, capítulo 3 ao 8. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos e em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederás essas coisas e que sinais haverão da tua vinda, da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. No versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, preservar-se até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí sim, então virá o fim. Versículo 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão
abreviados. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui, irmãos, foi o próprio Jesus que profetizou que lá naquele tempo o que aconteceria, porque os discípulos estavam curiosos para saber quais eram os sinais que viriam da volta dele, como que aconteceria. E ele fala, e fala bem claro aqui, Jesus fala, não se assusteis, vocês vão ouvir rumores de guerra, gente, estamos ouvindo aí, já não tem a Ucrânia, tem agora Israel, tem Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Ali também já querendo fazer algumas coisas. Então, irmãos, não é para se assustar, mas também não é para ficar relaxado, não é para ficar desatento. É para ver, entender que a palavra verdadeiramente ela é verdadeira, enquanto muitos querem desacreditar, querem reescrever, porque dizem que precisa se reescrever, que o que está escrito aqui tem coisa que está ultrapassada, e eu não acredito, e eu não aceito, eu rejeito essas falas, e espero que vocês também rejeitem assim. Mas é cumprimento de profecia, de palavra, e não sou eu, não é alguns pastores que estão vindo aqui até mesmo para explicar. Não é tomando carona não, irmãos, é porque tem que se explicar. A palavra de Deus tem que ser explicada, tem que ser ensinada. Se você vem para uma plataforma e fala, olha, coloca um monte de foto, de coisa, de bomba explodindo e começa a alarmar as pessoas, tem que vir falar. Não é o fim, não se espantes. É o princípio das dores. Então não é para ficar relaxado, que o princípio das dores não é nada, não é um cenário não é um cenário favorável. É um cenário de fome, de peste. Isso a gente, irmãos, já estamos vendo. Então não precisa que a gente fique, será que é? Não é. É cumprimento de profecia. Mas como lá no versículo 22, irmãos, que é um versículo que eu já perguntei, já pedi para alguns pastores que eu seguia, perguntando se era como o Espírito Santo de Deus falou a mim. Irmãos, algo nesse cronograma que todos nós conhecemos foi abreviado, foi encurtado, porque senão ninguém passaria, ninguém se salvaria. O próprio Deus, o próprio Jesus está dizendo aqui. Então eu acredito nisso, irmãos. Irmã, mas por qual parte foi abreviado? Eu não sei. Mas vocês saibam que algo foi abreviado desse cronograma que todos nós conhecemos o fim. Porque senão ninguém seria salvo. Mas por conta de quem? Por causa dos escolhidos do Senhor. Então até isso, irmãos, a gente tem que entender e agradecer. Agradecer ao Senhor, agradecer por esses que foram escolhidos, que por conta deles, muita coisa, irmãos, vai ser abreviada, vai ser encurtada, porque se fosse da maneira realmente que tinha que ser, ninguém se salvaria. Então, é um vídeo breve, irmãos, para você, eu chamo vocês, eu chamo a cada um que tem me acompanhado, que tem acompanhado pastores sérios, que têm ensinado a palavra, não esse evangelho pobre, mais uma vez aqui. Mas eu não tenho vergonha de repetir palavras, não. Então eu sempre falo dessa forma, esse evangelho pobre, onde Deus é um Deus tão pobre, que precisa o tempo todo do seu dinheiro, das suas coisas, das coisas que o Senhor lhe entregou. Até mesmo aquilo que tem gente que não tem, ainda entrega o que não tem por causa desse evangelho aí. O nosso Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono dos céus, da terra, daquilo que você vê e até mesmo que a gente não vê. E é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. Irmã, quer dizer... Não estou dizendo aqui, irmãos, que você não tem que dizimar e que você não tem que ofertar. Mas não da maneira que estão falando, do jeito que é, dessa forma que estão pregando aí. Que para você receber algo da parte de Deus, você tem que entregar o que você tem e até mesmo o que você não tem. Isso é mentira, é engano. Então, se você quiser saber mais da palavra do Senhor, entender vamos dizer, esse acontecimento que aconteceu, está acontecendo agora, nesses dias, desde o dia 7, né, desde ontem, para você entender que é o princípio das dores. Irmã, é para me relaxar, não é para me se assustar, então está tudo bem. Tudo bem não está, mas a gente tem que entender que não é o fim. Então dá tempo ainda daqueles que estão fora do direcionamento do Senhor voltar, aqueles que porventura têm sim pecado muito, afrontado ao Senhor,
A todo tempo é hora de parar, pedir perdão e voltar. E aqueles que estão na rocha, que estão firmados, que sempre estão ali confiando no que a palavra diz, é agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor e pedir para Ele que tenha misericórdia, para que Ele cuide de cada um de nós, os nossos familiares, para que Ele nos direcione no meio de todo esse cenário que está por vir, de cumprimento, irmãos, de palavra. Antes de tudo, antes do Senhor vir, o Evangelho tem que ser pregado em todo lugar. Não vai faltar um lugar que não tenha a palavra do Senhor, o Evangelho do Reino tenha sido pregado. Mas cuidado, irmãos, porque hoje tem internet, então o Evangelho tem chegado a muitos lugares. Então também não é para ficar, isso aí vai demorar 10, 15 anos. Não se engane, porque a internet tem chegado com a velocidade, as plataformas, os lugares onde tem dado oportunidade para os filhos de Deus ainda pregar a verdade, aqueles que estão ali firmados na palavra. Então não pode, não vou assim dizer, não vai demorar muito. Mas até lá, irmãos, vai acontecer tudo isso. Vai acontecer rumores de guerra, doenças, terremotos, tempestades, muitas coisas, mas ainda não é o fim, tá bom? Mas eu, irmãos, toda vez que eu vejo um cumprimento de palavra do Senhor, o que eu lembro? Eu sempre lembro desse versículo, do capítulo 24 de Mateus e o versículo 22, que foi abreviado algo. Então, para que a gente se salvasse, irmãos, algo nesse cenário que o Senhor escreveu foi abreviado. Ah, irmão, Deus é mentiroso? Não. Ele abreviou, ele encurtou, porque as dores seriam muitas, as dificuldades seriam muitas e muitos não iam conseguir se salvar. Mas fora isso, irmãos, é isso que eu tenho para dizer. E aí hoje, vendo, antes de entrar aqui, o Senhor foi falando no meu coração, falando, foi por isso que eu escolhi que você começasse a ler a minha palavra por Mateus. Porque Mateus explica quem foi Jesus, todos os acontecimentos e o que ele deixou de profecia e o que ele deixou de promessa, o que ele diz para mim, para você que nós deveremos fazer, tá? E se comportar, aqueles que são filhos e filhas do Senhor. Mais uma vez repetido, é escolha. Servir a Deus é escolher. E a partir do momento que você escolhe, você recebe do Senhor a capacitação, o aprender de Deus, e assim você também meditar na palavra dele, tá bom? O fortalecimento só pode vir através da palavra, o direcionamento só vem através da palavra. Então, em nome de Jesus, se você está agora, começando agora a seguir a Jesus, se você já segue a Jesus já há muito tempo, vamos meditar, irmãos, no capítulo 24 de Mateus, porque tem muito a dizer e fala de coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, até os falsos profetas, até aqueles que pregam que tudo está ali. Então a gente quer saber um pouquinho, tem muito que vai, um monte de gente vai direto ao Apocalipse. É bom também meditar lá, mas Mateus aqui ele faz um detalhamento ali dos princípios, o que antecede antes da volta de Jesus, detalhado assim bem que dá para entender, para qualquer pessoa entender. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale mais ao seu coração, não fique assombrados, mas também não fique disperso como as virgens nécias, não. Ore, busque ao Senhor, busque na palavra, pergunte para Ele, é redobrar a oração, irmãos, é de joelhos que a gente busca a resposta do Senhor e aquilo que Ele tem para mim, para a tua vida, tá bom? A paz de Deus a todos, nós vamos orar, agradecer ao Senhor, medite, tá, irmãos? É um vídeo assim, para chamar todos a meditar na palavra do Senhor, porque ela tem resposta para todas as suas dúvidas. A palavra de Deus tem resposta para tudo que está acontecendo. E você se dedicando, você tirando um tempo para meditar, para aprender, para querer entender o que o Senhor quer falar comigo, com você, Ele se revelará a você e trará as respostas daquilo que você ainda não entendeu. Tá bom? A paz de Deus. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor.
Louvado seja Deus, obrigado mais uma vez, obrigado Pai, Filho e Espírito Santo por tudo. Obrigado pela essa palavra de alerta, essa palavra de ensinamento da tua palavra de Mateus, capítulo 24. Que em nome de Jesus, os meus irmãos e minhas irmãs espalhados na terra, onde houver vida, possa se dedicar em conhecer mais sobre a tua palavra. E que nós sejamos, Senhor, guardados pelo Senhor. E também, Senhor, não nos deixe ser pegos de surpresa. Ajude que nossos pés se alinhem cada vez mais com o teu caminhar, com aquilo que o Senhor quer. Que em nome de Jesus o Senhor continue nos fortalecendo e cuidando de nós. Porque quando o Senhor traz filhos e filhas, não só aqui como o Senhor me direcionou aqui para estar dando esse alerta, mas como muitos outros irmãos que estão também espalhados no mundo, dando um alerta do que está acontecendo de ontem para hoje. Cumprimentos das suas palavras. Nada do que o Senhor escreveu vai cair por terra. Tudo vai acontecer, independente da minha vontade e da vontade dos meus irmãos. Então eu só tenho a agradecer, Pai. Agradecer porque o Senhor guardará a todos aqueles que estão firmes e firmados no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. A paz de Deus, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.